nós trouxemos a informação de que a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que faz parte do Conselho Nacional de Saúde, aprovou a retomada dos testes aqui no Brasil. Então, a gente lembra que esses testes foram suspensos depois de um voluntário apresentar uma reação adversa aí ao imunizante no Reino Unido e agora, então, há o anúncio da retomada. E sobre essa aprovação e os próximos passos aqui no Brasil, a gente vai conversar agora ao vivo com o coordenador do CONEP, o Jorge Venâncio. Jorge, muito obrigado por nos atender no fim de semana, assim, de última hora, né, com esse anúncio que foi feito pelo CONEP. E eu queria saber, a partir da aprovação de vocês, já há uma expectativa de quando os testes sejam retomados aqui no Brasil? Ou do que dependa isso a partir de agora? Boa tarde para você. De nossa parte, da CONEP, está liberado o início dos testes. Agora, provavelmente é necessário também uma aprovação da retomada dos testes pela Anvisa, que aí depende deles, eu não tenho informações. Ô Jorge, então só para a gente entender um pouquinho mais, o meu boa tarde, aqui é a Thaís falando, o que vocês levaram então em consideração na hora de aprovar essa retomada dos testes aqui no país? Trouxemos a informação mais cedo que os testes seriam retomados, foram retomados pela Universidade de Oxford, a farmacêutica AstraZeneca, mas não havia ainda a definição aqui no nosso país. O que vocês levaram em consideração, vocês do CONEP, para aprovar essa retomada aqui no Brasil? Nós recebemos o parecer do Comitê Independente de Segurança, né, e analisamos ele, e a conclusão unânime que nós tivemos foi que era possível recomeçar a pesquisa imediatamente. O caso com o participante lá na Inglaterra foi um caso importante, mas ele teve uma regressão relativamente rápida. Para vocês terem ideia, quando a pesquisa foi suspensa na terça-feira, ele já tinha tido alta hospitalar. E, apesar disso, se teve uma postura de cautela, de investigar a causa do que tinha ocorrido e tudo. E foi feita uma bateria de testes nesse paciente nesse período. E, quando teve os resultados dessa bateria de testes, o Comitê de Segurança se reuniu na quinta-feira à noite e produziu o resultado dele ontem, né? E nós recebemos hoje cedo e fizemos essa análise com rapidez, que a situação da pandemia é grave, nós precisamos ter vacina o mais rápido possível, né? Claro que com segurança e eficácia. Ô Jorge, a farmacêutica disse que essas suspensões, em muitas ocasiões, elas são comuns, né? Podem acontecer no processo de desenvolvimento de uma vacina. É de fato mesmo? Isso acontece sempre? Vocês já estão acostumados a lidar com isso, a parar e retomar rapidamente esses processos? E isso pode acontecer novamente em outras fases de outras vacinas que estão em pesquisa aqui no país também? Pode, é perfeitamente possível. O normal é isso. Toda vez que acontece um evento grave, um evento adverso grave, há a suspensão da pesquisa para estudar o que ocorreu, né? Exatamente para poder, quando a pesquisa concluir, ter a eficácia e a segurança necessárias para ser aplicada em uma grande massa de população, né? Essa pesquisa mesmo já tinha tido uma interrupção anterior, essa é a segunda interrupção. Então, isso é uma medida de cautela, basicamente. Toda vez que há um evento grave, o normal é fazer a interrupção para estudar o que ocorreu. Jorge, a pausa... E ter um parecer do Comitê de Segurança. Perdão, é que tem uma diferença no tempo quando a gente conversa, mas é isso mesmo, a gente vai se ajustando. A pausa nos testes, essa pausa que aconteceu, né, nos testes da vacina, pode atrapalhar o andamento das pesquisas da vacina de Oxford aqui no Brasil? O prazo para entregar a vacina à população é o prazo dado pelo Ministério da Saúde, janeiro de 2021. Esse prazo deve continuar? Vai ter algum impacto por conta dessa pausa nos testes? Pela pausa, eu acredito que não, né? Porque ficou parado 5 dias, né? E, além disso, toda a observação relativa aos participantes não foi interrompida. O que foi interrompido foi apenas a inclusão de novas pessoas e a vacinação da segunda dose da vacina para os pacientes que já tinham tomado a primeira, né? Então, não acredito que haja uma perda de tempo substancial. Agora, se a vacina vai estar pronta realmente em janeiro ou não, isso é uma coisa muito incerta ainda, não temos como ter certeza, porque depende muito dos resultados que forem havendo, do tempo que vai ser necessário para registrar a vacina,
tem uma metodologia nova, não temos certeza quanto tempo vai ser necessário para a Anvisa fazer essa avaliação. Então, esse dado é um dado, digamos, é uma expectativa, mas não é ainda alguma coisa que se possa ter segurança de que vai ocorrer exatamente. Ô Jorge, você que conhece tanto os processos, né, burocráticos para finalização de uma pesquisa, implementação de uma vacina, a gente tem uma participação do César Castro aqui na nossa hashtag, falando, após a aprovação, e, por exemplo, os testes terminaram, se concluiu de fato que essa vacina ela pode prevenir as pessoas contra o novo coronavírus. Depois de quanto tempo ela poderia estar disponível para a população? Quanto tempo se leva para que uma vacina aprovada de fato seja disponibilizada, chegue aos postos de saúde, por exemplo? Isso é difícil nós respondermos. Essa é uma pergunta mais para o Ministério da Saúde responder, certo? Repara, primeiro tem de concluir a pesquisa, pelo menos parcialmente, com resultados suficientes para fazer a solicitação do registro na Anvisa e nas agências regulatórias do mundo inteiro, né? A Anvisa fala em cerca de 60 dias para aprovar a vacina, né? Pode ser que eles consigam num prazo menor, mas isso não tenho certeza quanto tempo vai levar, né? Depois disso, você tem que ter um tempo para fabricar, né? Aí, quanto tempo leva a fabricação? Isso é a empresa que pode responder melhor, né? E depois disso tem o problema da distribuição no país todo e tudo, que aí o Ministério seguramente deve estar fazendo um plano para isso. Mas repara, tem várias etapas ainda a serem cumpridas, que é difícil ter uma previsão rigorosa disso aí. A Fiocruz, por exemplo, está falando em começar a produção dessa vacina em abril. Nossa. Certo? Vai ser feito com a compra de um lote direto da Inglaterra anterior, parece que em dezembro e janeiro, se eu não me engano, né? Mas que é uma parcela menor, que não vai dar para vacinar uma parcela tão grande assim da população, né? Então, agora, além disso, tem outras vacinas sendo testadas também. Qual que vai conseguir, nesse processo, concluir primeiro? Também é muito difícil ter essa previsão, porque... repara, todas essas pesquisas, geralmente o prazo com que elas são apresentadas para nós na Conep é de 1, às vezes até 2 anos. O que está se prevendo? Se os resultados forem muito bons, é possível solicitar o registro na Anvisa, na agência regulatória, antes da pesquisa estar inteiramente concluída, com resultados parciais. Mas quanto tempo vai levar para ter esses resultados parciais? É uma pergunta que ninguém tem essa resposta ainda. Jorge, tenho mais uma pergunta para você. Entendendo? Sim, estamos escutando, sim. Jorge, tenho mais uma pergunta para você. Entre a retomada, aliás, entre a suspensão dos testes da vacina de Oxford e a retomada que foi anunciada hoje, foram 5, 6 dias, se eu não me engano, se não me falha a memória, você falou 5 dias, né? Foi esse intervalo entre a suspensão e a retomada que foi anunciada neste sábado. E aí, no mesmo dia, o Conselho, a comissão, né, a Comissão de Ética, acabou aprovando essa retomada aqui no Brasil. Esse tempo foi suficiente para uma avaliação tão delicada, né? Porque foi um caso, por mais que ela já tenha recebido alta, essa voluntária no Reino Unido, foi um caso muito delicado e que fez acontecer uma suspensão, ou o mundo inteiro parou para acompanhar essa notícia. Foi um tempo suficiente para essa avaliação, no seu olhar? Primeiro, nós estávamos acompanhando o caso de anteriormente. Tínhamos feito, inclusive, uma audiência com os pesquisadores, tanto aqui do Brasil quanto da Inglaterra, no dia da suspensão. Então, nós já estávamos informados dos problemas que tinham ocorrido e tudo. E hoje nós fizemos todas as etapas necessárias. O processo passou pela assessoria técnica, foi feita a nota técnica, como sempre, foi para a relatoria, o relator preparou o seu parecer, o parecer foi apreciado em Câmara. Nós apenas fizemos isso com rapidez, porque a situação da pandemia exige que todo o nosso trabalho seja feito com rapidez. Todo o trabalho da Conep está sendo feito num ritmo bastante acelerado. Quer dizer, nós estamos trabalhando fim de semana com regularidade, tudo, durante todos os dias, câmaras virtuais, etc. Já temos mais de 250 câmaras realizadas, câmaras virtuais, analisando projetos sobre a Covid. Quer dizer, então isso não está uma coisa fora do nosso padrão em absoluto, está dentro do que nós temos trabalhado e todas as etapas foram cumpridas com rigor.
Ô Jorge, você nos explicou que a suspensão, as pessoas que já estavam cadastradas continuaram, né, as pessoas que já passavam pelos testes, mas essa suspensão havia impedido a entrada de novos voluntários. Com essa liberação, que deva acontecer agora na próxima semana, né, depois do avanço aí por meio de vocês, quantos voluntários devem participar? Haverá novos voluntários e vocês já estão prevendo ou sabem esse número? Poderia adiantar para a gente? Não, a previsão com que a pesquisa foi aprovada era de 5 mil voluntários. Né? Eu tenho a impressão que já tem mais de 4 mil que já tomaram a primeira dose. Uhum. Tem uma quantidade maior, eu não tenho exatamente aqui, que precisam tomar a segunda dose da vacina. Né? Mas para tomar a primeira dose, eu tenho a impressão que faltam menos de 1.000 voluntários. Falta pouca coisa para concluir essa parte, no início da pesquisa, digamos, com a primeira dose. Mas você acredita, Jorge, que esse caso específico da voluntária no Reino Unido, né, que desenvolveu aí uma infecção na medula, esse caso pode causar assim, alguma aversão em voluntários que irão participar desses estudos, que vão ser ainda testados em relação a essa vacina de Oxford, que tem interesse em participar, e também em outras vacinas? Você acredita que isso pode acontecer? Em tese pode. A pessoa, inclusive, tem o direito de sair da pesquisa quando ela quiser. Ninguém é obrigado a ficar numa pesquisa se não quiser. Mas eu acredito que não é o caso, porque, por exemplo, no Brasil nós já temos mais de 4 mil pessoas que tomaram a primeira dose e os eventos adversos que tivemos aqui foram bastante pequenos, não houve nada muito importante de caso grave, certo? Quer dizer, então... E a busca pela vacina e pela cura da pandemia é uma pressão concreta, muito objetiva, certo? Nós estamos tendo, ainda baixou um pouco, mas estamos tendo 700 mortes por dia. Né? Então é um caso muito significativo que precisa se buscar uma saída para essa situação. E a vacina talvez esteja mais perto de ser alcançada. Pois é, Jorge, inclusive a nossa analista aqui, a Basília Rodrigues, atualizando aqui para a gente, 4.600 pessoas já tomaram a primeira dose. Só para a gente finalizar, Jorge, eu gostaria de saber, de fato, existe, entre aspas, uma força-tarefa para que a burocracia, muitas vezes, de aprovação desses testes, dessas fases, ela possa ocorrer com mais rapidez em relação à Covid-19, se compararmos com outras vacinas que também eram necessárias no passado, mas que demoraram mais para ficarem disponíveis para a população? Nós estamos trabalhando com força-tarefa desde o início da pandemia. Né? Quando nós vimos a gravidade da situação, nós vimos que não teria sentido a Conep trabalhar com o mesmo ritmo que trabalhava antes, com uma reunião mensal só, de 3 dias e tudo, mas que é muito pouco. Nós passamos a ter reuniões diárias, estamos reunindo assim desde o início da pandemia, em março. Né? E, portanto, o que foi feito agora está inteiramente dentro desse padrão. Nós já aprovamos cerca de 700 projetos sobre a Covid-19, dos quais quase 200 ensaios clínicos. Né? Isso na Conep, e trabalhando nesse ritmo. Isso tudo sobre a Covid, não estou falando dos outros projetos que continuaram acontecendo também. Então tem sido um trabalho muito intenso, mas tem sido fruto de que a situação sanitária do país é grave e precisa ter alternativas que sejam... A busca de uma alternativa é uma coisa muito concreta, nós temos de ajudar no que for possível, certo? Claro que cumprindo o nosso papel de proteger quem participa da pesquisa, isso está sendo garantido permanentemente, mas não pode se trabalhar como se fosse uma situação ordinária, normal. Trabalhar com prazos largos, etc., seria uma coisa inapropriada. Né? Ok, então, Jorge Venâncio, que é diretor da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, Conep, muito obrigado por sua participação com a gente aqui ao vivo neste sábado à tarde. Agora nós vamos aguardar, então, para saber se nas próximas horas a Anvisa também poderia liberar a retomada destes testes aí após a aprovação de vocês. Uma ótima tarde, bom trabalho. Boa tarde.